Tudo com vocês. Comigo tá bem também. E a Jennifer, a Vitória e o Roberto, também? Também? Graças a Deus, sim. Você tá com a voz triste? Não, tô nada. Tô nada, tô só Hoje cansado. desanimado. Não, eu tô cansado de verdade. Ontem eu fui dormir, eram umas 3:30 da manhã, fazendo uns projetos de engenharia. E aí hoje tô aqui de pé, né? Mas fazer o quê? E não deu tempo de eu passar um cafezinho, meu. Aí dá raiva. Aí ficou mais tenso ainda, tá? Vocês têm um cafezinho aí de manhã? Com certeza. Nossa, o café parece combustível, não é verdade? Sem café o dia não começa, viu? É, tem gente que sem café fica cheio de dor de cabeça, todo zoado assim. Ai, só que eu descobri. Meu problema não era o café, não. É que eu tava. Enfim, não importa. Era também o café, mas não importa. Eu acho que eu sei, Rebeca, eu acho que eu sei. Entendi, mas melhoras pra você. Agora que eu lembrei, você tinha falado mesmo isso, né? Do café e tal, alguma coisa assim mesmo. Vamos Pois lá é. abrir a sua apostila. Nossa, que canseira. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui que agora esquentou. Falando nisso, você dá desenho geométrico pra que turma? Oitavo, sétimo, oitavo e nono. É difícil, hein, gente, dar aula pra criançada, viu? Jennifer, você perguntou só pra saber se ele dava pros nossos irmãos, né? Irmãos. Sim, é porque a Juliana falou que tinha Irmão. desenho geométrico. Deve ser Eu o Wesley que fiquei dá pra em eles. dúvida. É, O Wesley tá em que seu irmão tá em que turma? No sexto? isso. Isso. Ah. O Wesley é sangue bom. O Wesley foi meu aluno, vocês sabiam? Uau! É, mas ele deve ser mais velho que eu acho, viu? É, No que? Engenharia? engenharia. Propriedades gráficas. Tá, gente, falamos bastante das propriedades gráficas. Aula passada nós estávamos falando de queda livre, tá? Estávamos falando de o move. Nós estávamos falando do move, que é o movimento uniformemente variável, porém em um caso particular, onde a aceleração era igual à aceleração da gravidade, que nós vamos tomar como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Maravilha, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. E aí, vamos ver algumas coisas que ele fala. Primeiro, lembra que eu terminei a aula passada falando, gente, cuidado, não fique decorando essas formuletas aqui, porque elas são basicamente o Torricelli, o sorvetão, o vovô ateu, não muda muito, tá? Então vamos lá, gráficos cartesianos. Para a trajetória orientada tem os gráficos aí, tá? Então tem um monte de gráfico que está rolando. E aí vamos ler esses gráficos, ó. Esses gráficos, eles dizem aqui, ó, que eu tenho o espaço por tempo. O espaço por tempo, gente, então vai me dar uma parábola. Por que o espaço por tempo vai me dar uma parábola? Porque a equação é de segundo grau, tá? Então, quando eu tenho move, eu tenho uma equação de segundo grau, beleza? E aí, ó, esse cara tem a sua velocidade mudando aí conforme passa o tempo, beleza? Só que essa velocidade ela aumenta de forma igual, porque a aceleração ela é igual, ela é da gravidade sempre, beleza? E aí, ó, ele diz aqui, essa velocidade que ele calculou, raiz de 2gh, o que é essa velocidade? Está escrito ali em 2, ó. A velocidade do corpo ao atingir um solo. Então, olha só, se eu abandonar um objeto daqui da minha mão e ele cair,
ele parte de zero segundos, e aí ele chega até a velocidade máxima, que é isso, raiz de 2GH, tá? E quanto tempo ele demorou para fazer isso? Raiz de 2H sobre G. Gente, novamente, eu não gosto disso. Eu não gosto por quê? Porque você vai ter que decorar isso, raiz de 2GH. Basicamente, esse raiz de 2GH é qual é a velocidade final de um corpo ao atingir o solo. Então ele fez pelo Torricelli. E aí, o ΔS é a altura que você abandonou o corpo, a velocidade inicial é 0, a velocidade final é o que eu quero saber, a aceleração vai ser a da gravidade. Então perceba que essa fórmula aqui, ó, VF igual a raiz de 2GH, ela é o Torricelli disfarçado. Então eu não acho legal decorar. Tem alunos meus que gostam de decorar. Falar, professor, numa queda livre, a velocidade máxima que o objeto chega no chão é raiz de 2GH e ela demora raiz de 2H sobre G segundos para acontecer. Eu acho cagada, de verdade, tá? Nesse tempo ali. Bom, a aceleração, o gráfico da aceleração por tempo, perceba aí que ela vai ser uma reta, porque a aceleração é sempre igual. Beleza? Bom, que mais a gente tem para falar aqui? Velocidade escalar, arco de parábola. Tá. Se eu tiver um gráfico de velocidade por espaço, aí eu também vou ter, sempre que eu tiver uma equação de segundo grau, que é o nosso caso aqui, né? Por que é segundo grau? Porque o t está elevado ao quadrado. Sempre que eu tiver uma equação de segundo grau que envolver espaço, vai ser uma parábola, tá? Sempre que eu tiver uma equação de primeiro grau que envolver espaço, vai ser uma parábola. Beleza? Porque é uma equação que envolve t ao quadrado. Vamos lá. Lançamento vertical para cima. Então, olha só. Quando eu lanço para cima, ele diz aqui, ó. Bom, gente, é um monte de considerações sobre o tempo de subida, a velocidade que ele demora, a velocidade que ele chega lá. Tudo isso que eles falam aqui, gente, tá no Vovô Ateu, tá no Torricelli e tá no Sorvetão. Perceba aqui, ó, o tempo de subida, ele usou um Vovô Ateu. Beleza? Aí, ó, o tempo é igual ao tempo de subida. A velocidade final, quando chega lá em cima, gente, o objeto. Bom, olha só. Se eu tenho aqui um objeto, eu arremesso ele para cima. Ele sobe, para instantaneamente e desce. Esse parar instantaneamente diz que a velocidade final vai ser 0. Portanto, ele escreve aqui, ó, 0 igual a V0 menos GT. E aí, então, o TS é igual a V0 sobre G. Gente, novamente, vale a pena decorar mais uma fórmula ou lembrar só do Vovô Ateu e pensar que a velocidade lá em cima dá 0? Eu prefiro lembrar só do Vovô Ateu. A velocidade escalar de retorno. Então, a velocidade que ele chega embaixo, tá? A velocidade que ele chega embaixo. Olha que interessante. A velocidade que você, ó, a velocidade que eu jogo, quando eu lanço esse objeto para cima, ele sai da minha mão com uma velocidade. Aí ele chega lá em cima e para. Depois que ele para, ele desce. Com que velocidade ele chega na minha mão de novo? Pessoal, desprezando a resistência do ar, a velocidade que ele chega na minha mão de novo é idêntica à velocidade que ele subiu, tá? É idêntica, tá? Porque nada se perdeu. Se a gente pensar que o deslocamento é 0, por que o deslocamento é 0? Porque ele sai da minha mão, tá numa posição aqui na minha mão. Aí ele vai lá para cima e volta para a mesma posição. Então, posição final menos posição inicial deu 0. Se o ΔS deu 0, aí eu tenho que V quadrado é igual a V0 quadrado. Ou V igual a V0, tá? Ó, V. E aí, se os dois são iguais, então o tempo que, a velocidade que ele saiu da sua mão é igual à velocidade que ele chega na sua mão. Só que em sentidos opostos, né? Em sentidos opostos. Quando você joga para cima, a velocidade está para cima. Quando ele retorna para sua mão, a velocidade está para baixo. Beleza? Tempo de queda aqui, ó, é o mesmo do tempo de subida. Então, ó, tempo de subida, V0 sobre G. Tempo de queda, V0 sobre G.
é o mesmo tempo de subida, tá? Beleza? E aí, gente, tem um monte de formulinhas e tal que eu não vou fazer. Eu vou direto para os exercícios, porque tudo que você já sabe já é suficiente para você resolver esses exercícios aí. Vamos ler esses mano aí. Pera aí, gente, deixa eu tomar uma água aqui para acordar um pouquinho aqui, que eu tô devagar hoje, viu? Vamos lá, pessoal. Vamos ler rapidinho aí o exercício e a gente vai fazendo. Vocês vão ver que não tem segredo em relação ao módulo anterior, tá? Então vamos lá. Meio desfocado. Aí agora focou, agora ficou bom. Então vamos lá. Há mais de 70 anos, um dos principais atrativos turísticos do México é a Quebrada de Acapulco. É da hora falar assim, né? Quebrada de Acapulco. Eita, deu errado aqui. Vem pro lado vai demais, se vem pra cá vai demais. Aí é tristeza, hein? Mergulhadores saltam de rochas a 45 metros de altura sobre as ondas do mar sem qualquer equipamento de proteção. Considerando-se o salto como um movimento de queda livre de velocidade escalar inicial nula, considerando-se que a resistência do ar, desprezando-se a resistência do ar e tomando-se a aceleração da gravidade como 10, então o tempo entre o salto e a entrada na água, bem como a velocidade escalar do cara, é quanto? Ah, pessoal, muito fácil, muito fácil. Vem cá comigo, vem cá comigo. Exercício 1 aí, ó, tá? Ele quer saber o seguinte, ó, então eu tenho um trampolim aqui, ó, um trampolim, ó, com a escada aqui, ó. É o trampolim, beleza? E aqui eu tenho uma piscina aqui, né? Uma piscina, né? Tem a piscininha aqui. E aí o nadador, ele, ó, uou, vem pra cá. A velocidade inicial desse cara, a V0 desse cara é quanto? Gente, no momento em que eu pulo, a minha velocidade é 0. E aqui no final tem uma velocidade final. Beleza? E ele está perguntando em primeiro lugar, quanto tempo demorou para fazer isso? Quanto tempo demorou para fazer isso? Gente, V é igual a V0 mais AT. Professor, no lugar do A posso colocar G de gravidade? Claro, cara pálida. Claro que sim. Claro que sim. Beleza? Tá, pessoal, mas com essa fórmula eu não acho ainda o meu... calma lá. Quanto que ele fala mais? 45 metros de altura. Esqueci dessa informação. 45 metros. Beleza, eu tenho essa fórmula. Eu tenho S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2, onde esse A vira gravidade. E a última forma, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Qual fórmula vocês escolheriam? Ajuda eu aí. Me ajuda aí. Qual fórmula vocês escolheriam para resolver? Ele precisa saber o tempo de queda e ele precisa saber a velocidade final. É por Torricelli. Torricelli, eu vou descobrir a velocidade final. Muito bom. Então vamos lá. Torricelli, velocidade final, V ao quadrado, igual velocidade inicial, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes delta S. Qual é o delta S? 45. 45. Então dá 2 vezes 45, 90, vezes 10, 900, tira a raiz, 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Tem alguma alternativa que tem 30 metros por segundo?
Tempo. Letra P, D Letra B. apenas. Então já acabou o exercício, né? Mas vamos achar o tempo. Como é que acharia o tempo, então, galera? Pela primeira A fórmula. primeira. Muito boa, muito boa. Então, ó, V final 30 é igual a V inicial 0 mais G vezes T. Passo 10 dividindo, 30 sobre 10 dá 3 segundos. Já acabou a questão. Ha! Fácil ou não essa, gente? Fala sério. Ninguém achou, o pessoal ficou calado porque não é tão É fácil. muito fácil, eu gostei dessa matéria, real. É de Só boa, que né? eu consegui desenvolver as outras fórmulas, então ficou mais fácil, eu acho, pra mim, no caso. Entendi. Mas vamos lá, então. Vamos pro próximo. Esse foi o exercício 1. Temos aqui o exercício 2. Vamos lá. Exercício 2, ele diz o seguinte, ó. Um garoto segurando 2 pedras na mão, uma em cada mão, está parado em uma ponte sobre um rio a 45 de altura em relação às águas. No instante T0, ele abandona... Olha que legal. No instante T0, ele abandona, a partir do repouso, a pedra que está em sua mão esquerda. 1 segundo mais tarde, ele joga verticalmente para baixo, da mesma altura, a pedra que está em sua mão direita, com velocidade inicial V0. Adotando G igual a 10 e desprezando a resistência do ar, o módulo de V para que as 2 pedras toquem simultaneamente a superfície da água é... Gente, essa é uma questão bem difícil. Bem difícil. De verdade. O que você entendeu dela? Você entendeu alguma coisa dela? Ou não? Entendeu alguma coisa dela ou não? Nada. Nada? Não. Eu sei tirar os dados. Não é só tirar os dados. Você entendeu o que está acontecendo na historinha? Não. Ó, a historinha é assim, ó. Eu vou colocar o mesmo cara aqui, ó. O mesmo cara aqui, ó. Só que essa vai ser a mão direita e essa vai ser a mão esquerda dele. Esse é o carinha aqui, tá? Os pontinhos é a mão direita e a mão esquerda do cara, tá? Olha só o que acontece. O Jennifer, o Rebeca, o Roberto e tinha a Vitória também. Olha só o que acontece. Ele abandona essa pedra aqui, ó. Abandona uma pedra e ela cai aqui. Ela cai. E ela percorre 45 metros. Beleza? É isso que ele faz. Abandonou uma pedra, ela cai. O que é isso, celular? 1 segundo depois, ele faz o que com a outra pedra? Ele arremessa a outra pedra com velocidade para baixo. Então, gente, olha a diferença. Em uma situação, ele simplesmente faz isso, ó. Olha aqui, ó. Ele abandona ela. Abandona. Na outra, ele joga para baixo. Ele joga para baixo, entendeu? Só que, olha só. Ele joga para baixo 1 segundo depois. 1 segundo depois. E aí ele pergunta o seguinte. Para que as 2 pedras atinjam a água ao mesmo tempo, qual foi essa velocidade que ele jogou? Vocês entenderam pelo menos o que está rolando agora, de novo? Uma pedra ele solta. Depois de 1 segundo, ele joga a outra para baixo. Então, perceba. Qual é a V0 da primeira pedra? É 0. A V0 da primeira pedra é 0. E a V0 da segunda pedra? Aí é o que ele quer descobrir. Porque ele jogou para baixo a segunda pedra. Beleza? Então, ó, tem valores. Pessoal, quem dá ideia aí para resolver esse exercício? Esse eu digo, é difícil. Ou seja, a gente tem 2 questões. A gente tem os 2 assuntos, queda livre e lançamento vertical, não é? Exatamente. Porque um empurrou e o outro abandonou. Isso, perfeito. Olha, na minha cabeça, se isso daí fosse a questão do Enem, eu ia achar já que isso daí ia ter coisa de força, porque o cara tá aí jogando pra baixo.
Ah, mas só que ele não. Não, entendo. É interessante a sua indagação, Não faz mas sentido? Por isso que não faz sentido na minha cabeça. ele só vai falar de força se ele falar o seguinte, que olha só, um segundo mais tarde ele joga verticalmente para baixo da mesma altura a pedra que está com velocidade escalar inicial tanto. Como aqui ele só está falando de velocidade, tempo, espaço, provavelmente você não vai ter que relacionar com força. Quando ele relaciona com força, vem cá, eu vou te dar uma dica. Quando ele relaciona com força, normalmente ele vai te dar a massa, normalmente ele vai te dar uma aceleração diferente, e aí você vai ter que relacionar com a força, tá? Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso, não. Ó, o que vocês têm que pensar aqui? Olha só. Que na primeira pedra, ela levou um certo tempo, não é verdade, para cair? E a segunda pedra, gente? Quanto tempo ela demorou para cair? Olha o que eu vou dizer. E aí, a hora que eu falar isso, vocês vão pensar: ah, faz todo sentido. Entendeu o que vocês vão fazer? Tá? Qualquer coisa vocês fazem. Peraí, só pra mim associar uma coisa. Quando a gente fala sobre queda livre, a gente fala que... Vou dar um exemplo. A NASA fez um experimento, né? Não sei se você sabe. Que foi da pena... Não, acho que foi da pena e de uma bola de boliche. Sim. As duas caíram no mesmo tempo. Verdade, isso. Entra no caso aqui, ou se não, porque aqui a gente vai misturar as duas matérias. Os dois assuntos, que é o vertical e o queda livre. Mas sabe o que Eles é? não vão cair no mesmo tempo, né? Deixa eu pegar aqui a Jennifer falando, né? Então, ô Jennifer, você tem razão, mas olha só, as pedras são iguais. Agora, você já adivinhou uma coisa. O tempo que eles caem não é o mesmo. Se caíssem, se o tempo que eles demorassem seria o mesmo, eles não iam cair junto nunca, né? A segunda pedra ia cair depois. Mas ele diz que elas caem juntas, elas acertam na água juntas. Então, vocês concordam comigo que o tempo que a segunda pedra leva é menor que o tempo que a primeira pedra leva? Digere essa informação. Sim. A primeira pedra, eu só abandonei ela. Aí ela demora um tanto para cair. A segunda pedra, eu joguei ela para baixo. E aí ela vai mais rápido, não é verdade que ela vai mais rápido? Se ela vai mais rápido, ela não gasta um tempo menor que a primeira? Sim, não é? Por enquanto, sim ou não? Fala comigo aí. Sim. Então tá. Aí a pergunta que eu faço é: quanto tempo a menos a segunda pedra leva? Aí, vamos ler o enunciado, galera. Vamos ler o enunciado. Ó, no instante t igual a 0, ele abandona a partir do repouso a pedra que está à sua mão esquerda. Um segundo mais tarde, um segundo depois, ele abandona a outra pedra, que cai ao mesmo tempo. Pessoal, olha aqui comigo. Vamos chutar. Imagine que a primeira pedra levou 3 segundos para chegar ao solo. Quanto tempo a segunda pedra demorou para chegar ao solo se ele abandonou ela 1 segundo depois, gente? 2 segundos? 2 segundos, não é verdade? 2 segundos? Porque, ó, essa primeira pedra, enquanto ele solta, ela demora 3 segundos para cair. Quando ela passou 1 segundo, é o tempo que eu demorei para lançar a segunda pedra. E aí a segunda pedra só tem 2 segundos para cair junta. Então, o que eu queria que você tivesse observado? Que a primeira pedra, ela leva um tempo. A segunda pedra leva esse mesmo tempo, menos 1. Esse mesmo tempo, menos 1. Esse é a segunda pedra. Então, vamos calcular o tempo da primeira pedra? Vamos calcular o tempo que demora a primeira pedra? Pessoal, que fórmula você vai usar para calcular o tempo na primeira pedra? Abandono ela. Primeira pedra. Tem gravidade, tem velocidade inicial e não tem a velocidade final. Não tem a velocidade final. Posso usar o V igual a V0? Pode, mas aí eu não tenho a velocidade final. Mas
eu consigo descobrir. Olha, eu acho melhor a gente fazer igual o exercício anterior. Ó, o exercício anterior, a gente consegue descobrir. Ó, vem comigo aqui, ó. Exercício anterior falando da primeira pedra. Primeira pedra. Joga um Torricelli aqui para nós. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes ΔS. Ô Jennifer, você consegue ver que daqui o meu V0 dá zero porque ele parte do repouso. A gravidade eu tenho, o espaço eu tenho, eu acho a velocidade que ele atingiu o solo. Então a velocidade que ele atingiu o solo vai ser igual a, bom, 2 vezes g, então vai ser v quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 45. Velocidade igual a 30 metros por segundo. É a mesma do exercício anterior, né? A mesma do exercício anterior. Portanto, quanto tempo ele demorou? V igual a V0, o mesmo tempo do anterior, não é? V igual a V0 mais GT, 30 é igual a 0 mais 10 vezes T. T igual a 3 segundos. Eu fiz rapidinho, gente, porque você tem que perceber que é igual ao anterior, não é? Igualzinho o exercício anterior. Então tá aqui, ó. A primeira pedra, ela demora 3 segundos para cair. Então a segunda pedra demora 2 segundos. Eu tinha chutado 3 e deu certo, né? Foi sem querer, eu juro por Deus. 2 segundos para cair. A segunda pedra demora 2 segundos para cair. Pessoal, o que eu faço agora para descobrir a velocidade inicial desse cara aqui? Bom, o que eu faço? Agora, qual formulinha eu vou usar? Se eu já sei o tempo do segundo. Pode usar a mesma, não? Essa do que você descobriu o T? Essa? Eu tinha falado da outra, porque vai ser mais fácil. V igual a V0 mais GT. Perfeito, mais fácil. Muito boa, muito boa. Ela é a mais fácil mesmo. Ó, qual é a V? É o que ele quer descobrir. Ah, não. Não dá. Ô Jennifer, olha só. A segunda pedra, ele joga com V0 para baixo. Eu não tenho esse cara. E qual é a velocidade que a segunda pedra chega lá embaixo? Verdade, vai ter que ser o Torricelli mesmo. Não, o Torricelli também tem o V. Claro que sim, ó. Mas a gente vai calcular a velocidade. Ah, não. A gente vai calcular a velocidade inicial? Você quer... Aê, gostei, Roberto. Porque Gostei. ele não tem velocidade inicial somente. Perfeito, é isso, Roberto. Roberto mandou bem. Ô Jennifer, você iria acertar essa questão também, mas você ia demorar 2 minutos a mais que o Roberto. Porque você ia fazer assim, pelo que eu entendi, Jennifer. Você ia usar o Torricelli e ia descobrir a velocidade final. Ah, não vai sair, porque o V0 não é zero. Não dá pra fazer assim direto, tem que fazer pelo sorvetão mesmo. Tem que fazer pelo Sim, sorvetão. eu entendi. Muito bom. Por isso que eu falei pra vocês que coloquem as fórmulas todas anotadas e depois você lê o exercício e vê o que eu tenho e o que eu não tenho. Então vamos lá. S menos S0 dá 45 graus. Isso é igual a V0 é o que eu quero descobrir. O tempo que ele demorou é 2 segundos, mais 10 da gravidade, vezes 2 ao quadrado sobre 2. E aqui eu acho o meu V0. Quanto dá isso aqui? Sei lá. Esse 2 ao quadrado corta com esse 2. 10 vezes 2 dá 20, passa para o lado de lá, vai dar 12,5 metro por segundo. Deu isso? 12,5? Deu, né? Continha que eu fiz aí deu, ó. 45 menos 20, 25 dividido por 2, 12,5 metros por segundo. Pessoal, questão difícil essa, viu? Eu acho uma questão difícil. É a questão 2 ela, né? Questão 2. Eu acho uma questão difícil. E todo o raciocínio estava aqui, ó. Todo o raciocínio estava aqui. Que a primeira pedra caía num certo tempo,
A segunda pedra, então, era o mesmo tempo menos o tempo que ele demorou. É isso, para que elas caiam juntas. E aqui embaixo? Aqui embaixo é só continha, gente. É só formulinha. Você já sabe as formulinhas. Legal essa questão, não é? Essa questão, gente, eu coloquei ela numa prova do pessoal da faculdade e pouca gente acertou. Coloquei essa questão na prova. Acho que foi ano passado ou retrasado. Eu coloquei ela e geral errou. Foi meio maldoso, mas foi legal. Vamos ler mais uma. O teto do quarto de João Paulo tinha um furo que só incomodava quando chovia. Nossa, quando isso acontecia, gotas caíam de 0,2 segundos em 0,2 segundos. Quando uma gota atingia o chão, outra gota sucessiva estava sempre a 1 metro de altura. Pergunta número 1 é: qual a altura do quarto de João Paulo? Considere a aceleração como 10. Despreze a força de resistência do ar. Pessoal, essa é uma questão boa também, hein? Gente, questões de cinemática, questões desse tipo, eu vou dizer para vocês, elas caem mesmo nos vestibulares. Caem mesmo. Então quem tá aí querendo ir para a Unir, quem tá aí querendo ir para, sei lá, para USP, Unicamp, para faculdades fora, quem tá tentando isso, gente, saiba que é complicado o negócio, tá? Saiba que é complicado o trem. Eu vou tentar fazer um esquema aqui, ó. Eu vou tentar, eu não sei se eu nem sei fazer essa questão não. Eu vou fazer ela pela primeira vez aqui. Ó, aqui embaixo é o chão, chão, chão. Lá em cima é o teto, teto, teto. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma... O que ele quer descobrir mesmo é a Altura do quarto. a altura do quarto. Então vamos chamar essa alturinha aqui de H, né? H de altura. Beleza? E aí, ele sabe o quê? O seguinte, que quando uma gota está aqui embaixo, tem uma outra gota a 1 metro de altura aqui, né? Uma outra gota a 1 metro de altura. E aí, o que mais que ele faz aqui? Deixa eu pensar. Deixa eu ler de novo, porque eu não fiz esse exercício não, hein? Temos o segundo da gota caindo. Ah, tá. De 0,02... Ah! Consegui captar. Captei a mensagem agora. Ah, galera. Se uma gota cai de 0,02 segundos, significa que então ele demora 0,2 segundos. Ó, significa que tem mais uma outra aqui de 0,02 segundos. Beleza? De 0 em 0,2 segundos. Então isso aqui, o tempo para fazer isso foi 0,2 segundos. Beleza? 0,2 segundos. Bom, vamos lá. Vamos pensar nas nossas formuletas aí, que a coisa tá difícil. A gravidade a gente já tem, gravidade vale 10. Eu coloquei 9,81 ali, mas vale 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, vamos pensando nesse cara. B para o C. Então, olha só, gente. A minha altura AB... Deixa eu pensar aqui, que eu juro que eu estou na dúvida nesse cara. O meu delta F... Ó, como eu não sei fazer, eu vou apelar para as fórmulas. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos pensar. S menos S0 é a altura H que ele tem.
Então, ó, a altura Hzinho, né? S menos S0 é o Hzinho. Isso é igual a V0T. Qual é a velocidade da gota aqui em cima, gente? Qual é a velocidade da gota aqui em cima? A gota não estava paradinha e de repente ela cai? Então, a velocidade é zero, tá? Então, a altura H, ela é igual a 10 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Então, é 5t quadrado. Então, é 5 vezes o t ao quadrado. Beleza? Essa é uma consideração importante aí, beleza? 5 vezes t ao quadrado. A altura AB, essa altura aqui, ó, ele não deu pra gente. E eu acho que nós temos que ir atrás dela. Eu sei que se tudo mede H, vocês concordam comigo que aqui mede H menos 1? Ou não? Se tudo mede H, aquilo é H menos 1? Ou É porque demora 1 segundo, aí 1 segundo é 1 metro? Como é que é? Não, pega. Não. Ah, tá. Entendi. É, 1 segundo, esse 1 não é 1 segundo, né? Esse 1 é o de 1 É, metro. é 1 metro, é 1 de metro, que entendi. ele tava lá no chão. Exatamente, beleza? Tá. Vou continuar aqui, ó. Vou escrever esse mesmo sorvetão, para esse cara aqui, ó. E vamos ver se sai, tá? Vamos ver se sai. Então, ó, vamos dar nome a esses caras? Vou chamar aqui, ó, de A e aqui de B. Agora aqui de A e aqui de C. Só para identificar os pontos, tá? Então, a altura Hzão, que é de A até B, a altura Hzão, ela vale 5t ao quadrado. Agora, isso usando o sorvetão. Usando o sorvetão de novo, usando o mesmo sorvetão, eu vou tentar analisar o que acontece... Eita, fez um barulhinho ali. Eu vou tentar analisar o que acontece no trecho menor, no trecho AC. No trecho AC, olha o que eu tenho no trecho AC. Eu tenho aqui Hzinho menos 1 é o S menos S0. É igual a V0T, vai dar zero sempre, mais GT ao quadrado sobre 2. Então, quem é GT ao quadrado sobre 2? G é 10 vezes. Pessoal, aqui 10 sobre 2, aqui é onde entra o segredo da questão. Qual é o tempo que esse cara demorou para cair daqui de cima até o ponto C? Qual é o tempo que ele demorou para cair até ali? Gente, é muito difícil essa questão e eu juro que eu só consegui entender ela agora, a resolução. Olha só o que eu estou comparando aqui. Tudo, ele demorou quanto tempo para cair? T, ele demora tempo T. Para cair só isso, ele demora menos que T, não é verdade? Então, ó, para cair lá de cima até o chão, ele demora T segundos. T segundos. Para ele cair uma altura H, ele demora T segundos. Para ele cair uma altura H menos 1, que é essa altura aqui, quanto tempo ele demorou? É menos de T, não é verdade? Porque não chegou lá no chão ainda. É T menos quanto? Você consegue entender o que eu estou tentando dizer ou não? É T menos 0,2? Perfeito, porque olha só, querida. Daqui até aqui embaixo, ele demorou 0,2 segundos. Então, se tudo ele gastava T, para fazer só esse percurso, ele gasta T, que era tudo, menos 0,2 segundos. Então, olha só, aqui eu vou escrever T menos 0,2 segundo. Mas não era ao quadrado T? Então, eleva ao quadrado esses caras aí, ó.
eleva ao quadrado. E aí, finalmente, eu avistei a solução do exercício. Finalmente a gente conseguiu resolver o exercício, porque dá uma olhada aí, ó, o que a gente vai ter. Nós vamos ter esse 1 aqui, eu posso passar ele para lá somando, não é verdade? Esse 1 aqui, ó, posso passar ele para o lado de lá somando. Então, olha o que vai ficar nesse cara de baixo, que H vai ser igual a 5, que é o 10 sobre 2, que multiplica t menos 0,2 ao quadrado, mais 1. Mais 1. Show de bola! Eu tenho, olhando para a primeira situação, eu tenho uma formulinha que calcula H. Olhando para a segunda situação, eu tenho uma formulinha que calcula H. Posso igualar um ao outro? Posso, tá? Posso. Então, ó, eu vou igualar o de cima. O de cima ele fala que H vale, ó, H vale 5 vezes t ao quadrado. Isso é igual ao de baixo, que diz que H vale, tem que fazer aquilo lá, né? 5 que abre, vocês lembram como faz produto notável? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então é menos 0, o primeiro pelo segundo dá 0,2t vezes 2, 0,4t, mais o quadrado do segundo, mais, eu não sei fazer o quadrado de 0,2, dá 0,04, eu acho, 0,04. Tô certo aqui, gente? Será que eu tô viajando nessa resposta demais? Lembra disso aqui? Produto notável, quadrado do primeiro, Sim. mais menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, é o quadrado do segundo. Então, beleza. Se você lembra disso, vamos ver se vai sair a resposta desse jeito aqui. 5t ao quadrado, embaixo vai ficar, ó, 5t ao quadrado igual. Faz a distributiva agora. Distributiva. Esse vezes esse vezes esse vezes esse. Beleza? Vamos fazer a distributiva. 5 vezes t ao quadrado, 5t ao quadrado. 5 vezes 0,4 dá menos 2t. 5 vezes 0,04 vai dar mais 0,2. Terminei? Terminei. Falta esse 1. Mais 1 ali. Beleza? Pessoal, eu tenho 5t ao quadrado de um lado, 5t ao quadrado do outro. Pode passar esse que está mais para o lado de lá menos. E aí fica assim, ó. Porque passou para o lado de lá menos. E aí passa o 2t para o lado de lá. Vai ficar 2t igual 2t. Desculpa interromper, eu só queria falar, você deu um assovio, meu cachorro veio aqui, tipo, oi? Sério? 2t igual a 1,2. Portanto, t é igual a 0,6 segundos. Pessoal, olha que treta esse exercício. Fizemos todas essas contas para descobrir que o tempo que a gota demora lá de cima até aqui embaixo dá 0,6 segundos. Pessoal, se em 0,2 segundos ele anda 1 metro, em 0,6 segundos, quanto andou a gota aqui? Qual é a altura total, então, do nosso quarto? Deixa eu pensar aqui, ó. 0,6 é o tempo total de queda desse cara, lá de cima até aqui embaixo. Então, pensa nas formulinhas agora, sabendo já o tempo total e que eu preciso também um sorvetão, acho que vai, não vai? Um sorvetão? Ó, pega de novo esse sorvetão agora, ó, sorvetão. S menos S0 é o delta S que ele quer, é o H. Ah, a gente já tinha a fórmula aqui, né? H é igual a 5t ao quadrado. Pega aqui o 0,6 e joga ao quadrado e multiplica por 5. Vamos ver quanto dá isso?
Mas eu ia fazer de novo, né? Ó. S é igual a S0 mais V0t dá 0, mais GT ao quadrado sobre 2. 10 sobre 2 vezes t ao quadrado. Beleza? Então o H vai ser 10 sobre 2, ou 5 vezes 0,6 ao quadrado. Tá? 0,6 ao quadrado dá 0,36 vezes 5, 1,8. Eita, gente, espera aí, deve estar errado. Pior que tá certo, tem questão, né? Tem a alternativa. Não, pera ali, que eu acho que tá errado, mas eu tenho a resolução aqui dela. Por que eu acho que tá errado? Porque nenhum quarto tem 1,8 de altura. Nossa, tá certo, gente, é 1,8. Pessoal, muito estranha essa questão, né? Mas que quarto teria 1,8 de altura? Se vocês aí que são altão, vocês iam ter que passar abaixadinho no quarto, assim, ó. Quem tem 1,80? É? Não faz sentido. Mas galera, deixa eu recapitular esse só para você. Faz ele em casa de novo. Ó, exercício 3. Quero que você refaça ele em casa. Porque ele é difícil pra caramba, gente. Difícil pra caramba. Olha o que a gente viu. Um cara, ele cai nesse tempo. O outro cara, então ele cai no mesmo tempo, menos 0,2. E aí, através do sorvetão, eu vi que a altura é 5t ao quadrado. 5t ao quadrado. Só que isso foi o primeiro cara que andou t. O segundo cara, ele não andou t até aqui. Ele andou t menos 0,2. T menos 0,2. Então, olha, no lugar do 5t ao quadrado, no lugar desse t, eu coloquei t menos 0,2. Só que para andar t menos 0,2, ele não anda o h inteiro, ele anda o h menos 1. Ele anda o h menos 1. Com isso, eu consegui isolar o h nessa fórmula e o h na fórmula de cima. E aí, h é igual a h. Óbvio, né? O número é igual a ele mesmo. Então, se h é igual a h, eu igualei uma equação na outra, utilizei produto notável, juntei quem tinha que juntar e cheguei que o tempo de queda total foi de 0,6. Se o tempo de queda total foi 0,6, eu posso jogar tanto nessa formulinha aqui, como nessa outra fórmula de cima, que eu vou achar o H. Tá? Tanto faz, qualquer uma delas vai me dar o H. Ó. Posso jogar o T aqui, posso jogar o T aqui. Vai dar mais fácil nessa de cima, né, que é só 5t ao quadrado. Mas se você fizer 0,6 menos 0,2, que é 0,4 ao quadrado, vezes 5 e somar 1, tem que dar o mesmo 1,8, tá? Tem que dar o mesmo 1,8. Beleza, pessoal? Show de bola? Quão difícil vocês acharam esse exercício? Eu, na minha concepção, eu daria aí uma nota 8, 9 para esse exercício e diria a vocês que na faculdade poucos alunos acertariam isso. Na faculdade. Eu nunca na minha vida conseguiria fazer exercício sozinho. Poucos alunos acertariam ele. Eu ia Gente, ficar umas 3 horas tentando fazer isso e não consegui. eu fiquei bem na dúvida para fazer ele. De verdade. Eu adoro, viu, Jennifer, exercício como esse também. Mas eu fiquei bem na dúvida. Vocês viram que eu fui fazendo um pouco na insegurança, né? Eu falei, gente, eu não sei, vamos fazer o sorvetão aí. E aí uma hora saiu ele, uma hora o resultado saiu. Mas só que tem que ter uma habilidade matemática bem grande, pô. Senão não sai o exercício. Esse exercício, não tô brincando pra vocês. Se eu jogar ele numa prova de física da faculdade, não sai, não sai. Eu diria que uns 2 alunos acertariam, assim, de 30, de 20. É muito complexo mesmo, tá? E olha só onde ele caiu, no Enem. Ah, não, não é no Enem. Ele caiu na OBFEP. Não sei o que é isso. É a universidade, né? Essa aqui. Zoeira. Gente, já deu 10 horas o nosso horário. Então, ficamos por aqui, tá? Ficamos por aqui. Eu queria ter feito um pouco mais de exercícios aqui, ó. Pelo menos mais 2 pra gente terminar esse módulo. Mas a gente faz aula que vem. O exercício 4 e o exercício 5 rapidamente e depois nós vamos nos vetores aqui, mudar um pouquinho de assunto. Beleza? Mas ó, fiquem a dica aí, ó, estudem esse exercício aqui, ó. Bem difícil esse exercício, tá? Tem pouco enunciado, mas muito difícil o exercício. Beleza? Valeu. Boa noite.
Bom dia, aliás. Tchau, até, professor. Tchau.